Olá, queridos. Como é que estamos passando por essa fase de crise que tem exigido de todos muita energia e imperado até sofrimento sobre muitos? E quero deixar aqui meus sentimentos àqueles que perderam já amigos, parentes, quem sabe, nesse momento de pandemia. E quero deixar então mais um vídeo, uma história que com certeza você vai apreciar muito. Vamos ver uma situação difícil pela qual passou o rei Davi e o povo de Israel, naturalmente com ele. Tá bom? Você nos acompanha, eu fico agradecido. Se você puder, se inscreva no nosso canal e se você gostar do vídeo, compartilhe então. Pois bem, eu gostaria de fazer aqui com vocês uma conversa sobre uma peste que assolou a nação de Israel lá nos tempos do rei Davi. Está registrado no segundo livro de Samuel, capítulo 24, e no primeiro Crônicas 21. Em ambos os capítulos, em ambos os livros, a história é a mesma, escrita por pessoas diferentes. Então, se você fizer uma comparação, você vai ver que tem algumas diferenças, até de números. Mas isso é bom. Isso é bom porque a Bíblia não é um acerto entre parceiros. É um livro escrito por autores que foram inspirados por Deus e cada um escreveu do seu prisma, do seu ponto de vista. Isso não diminui, não põe em risco a autenticidade do texto sagrado. Pois é, aconteceu lá o seguinte: num certo dia deflagra uma crise daquelas formidáveis, o termo da grandeza do estrago que se vinha fazendo. E em 3 dias morreram 70 mil homens. E quando acontece uma crise, uma pandemia, uma peste, é normal as pessoas perguntarem, né? Quem foi, como foi, por quê, de onde veio, foi Deus, foi o diabo? Interessante. Os 2 capítulos que eu citei, eles começam narrando de uma forma bem curiosa. Por quê? No texto de Samuel, diz que foi Deus que incitou Davi a uma certa situação. E o texto de Crônicas diz que foi o diabo. Só aí você já vê que é para complicar mesmo, porque, enfim, Deus é soberano e debaixo da soberania dele as coisas acontecem. Eu vou evitar aqui a palavra controle, porque Deus tem o universo sob controle, mas ele prefere não controlar a nossa vida, tá bom? Pense nisso. Ele prefere nos deixar livres para escolher e respondermos pela escolha que fizermos. No meio da pandemia, ninguém sabia por que aconteceu tudo aquilo, por que tanta desgraça e tanta morte. Mas tinha alguém que sabia, mais que uma pessoa. O rei Davi não só sabia, mas ele sabia que era por causa dele. Que período era aquele da vida do Davi? Era um período, ele estava quase já no final do seu reinado, e de 40 anos. E agora ele passava num momento fantástico. Se você ler os capítulos anteriores ao do relato, você vai perceber que só histórias fantásticas das vitórias de Davi, dos seus valentes, do seu sucesso. Ele estava naquele tempo de querer saber, medir exatamente qual era o tamanho do seu reino e da sua glória. Ele havia chamado o seu general, Joabe, por sinal era sobrinho dele. Davi era bem mais novo na família, então ele tinha sobrinhos da idade dele. E o
Joabe, quando ouviu a proposta do rei, que era de ir e contar o povo, fazer um recenseamento, o Joabe falou: não, minha majestade, não, meu rei, não faça isso. Por que vamos fazer isso? Que o Senhor multiplique o seu povo e os teus anos, para que tu possas viver e contar e ver tudo isso. Mas a palavra dele prevaleceu contra o general e prevaleceu contra os outros líderes, os generais da segurança, os seus maiorais. Eles foram, num período de quase um ano, 10 meses, eles fizeram o recenseamento e trouxeram os números e entregaram para o rei. O texto diz que quando ele pegou aquilo na mão, ele acordou. Ele se deu conta de que tinha errado e orou e pediu perdão a Deus. Isso foi ótimo. Ele se deu conta. Mas a Bíblia fala que Deus é perdoador, mas não tem o pecador por inocente. Ou seja, Deus falou para ele: uma situação foi gerada, tem um assunto a tratar com você. Você vai escolher, eu vou te dar 3 opções. Vou ficar com o que narra no livro de Crônicas. Você vai passar por 3 anos de fome, seu reino, seu povo. Ou você pode passar por 3 meses sendo derrotado pelos seus inimigos, caindo na espada deles, ou 3 dias na espada do Senhor. Você escolhe, o profeta falou, você escolhe e me diga para eu responder para quem me mandou perguntar para vocês. Aí tem a sua escolha. Tá. Eu não estou querendo relacionar essa pandemia que nós estamos passando com alguma coisa desse gênero, mas eu acho que cada um tem que encarar a crise na sua realidade, dentro da sua vida, da sua casa, do seu relacionamento com Deus. O que é que Deus quer me ensinar hoje, com o que eu estou passando hoje? Seja em prosperidade, seja em pobreza, seja em vitórias ou derrotas. Alguma coisa eu tenho que aprender, Deus quer me ensinar para meu bem e para a glória dele. E então o Davi falou: bom, eu prefiro cair nas mãos do Senhor, porque eu sei que ele é bom, é misericordioso e é muito melhor do que eu cair na mão dos meus inimigos. E ele preferiu então que o Senhor manifestasse a ira dele naqueles 3 dias. E um anjo veio derrotando tudo, e veio uma peste morrendo, como eu já disse. E o Davi gritou, chorou e lamentou e pediu perdão para Deus. E Deus mandou parar o anjo, que já estava com a sua espada destruidora sobre a cidade de Jerusalém. Que cidade? Que é essa cidade? Bom, se estamos falando do ponto de vista de Israel, daquela nação, Jerusalém era a sua capital, era o coração do país. Se vamos olhar do ponto de vista bíblico, Jerusalém, ela é o centro da história relacionada conosco. É ali que as coisas aconteceram no nosso plano e que aconteceriam no plano de Davi, no plano de Israel, porque é lá que Jesus, o Filho de Deus, viria, o Messias. É lá que ele cumpriria seu ministério terreno, é lá que ele seria crucificado, sepultado e ressuscitado dentre os mortos para pagar a nossa dívida e ressuscitar pela nossa salvação. Então Jerusalém é o centro dessa história e lá estava o anjo para destruí-la. E Davi grita e clama e o profeta fala para ele: vá até aquele lugar onde o anjo está. O anjo estava em pé, com a espada desembainhada, sobre um lugar que era conhecido como a Eira de Ornã. Onde é que geograficamente estava essa eira? Eira é um terraço preparado para o agricultor pôr os seus cereais para secar, e onde ele pisa, onde ele trilha, o termo antigo, onde ele passava em cima com animais, com os pés, pisando ali os cereais, debulhando, secando para guardar.
Lá na eira estava então um homem chamado Araúna, ou Ornã, de acordo com os dois textos, e seus 4 filhos. Onde que estava? Eu perguntei, geograficamente. Aquela eira estava exatamente naquele lugar onde 1000 anos antes, ou próximo disso, Abraão foi enviado por Deus para sacrificar um cordeiro no lugar do seu filho Isaque. Gênesis 22. Era exatamente aquele lugar. E era, então, naquela hora, ocupado por um jebuseu. O que tem a ver o jebuseu com a história? Bom, naquele tempo que Deus prometeu a Abraão aquela terra estava ocupada por cananeus, nações cananeias, especialmente 7 nações. E o povo de Israel ficou no Egito por 400 anos, porque Deus estava mantendo a sua misericórdia sobre aquelas pessoas, aquelas nações. No final de 400 anos, Deus tira o povo de Israel do Egito e manda para lá para ocupar aquela terra. Ocupar a terra. Não vamos entrar em questionamento sobre isso, porque o Senhor Deus é o Criador dos céus e da terra e de pessoas e de tudo que há. Por favor, se você não entende, creia que Ele é bom, que Ele faz as coisas boas e retas, como disse Moisés no Deuteronômio capítulo 32. Então, quando Israel chegou lá na terra de Canaã, entrou lá, comandado por Josué, eles começaram a tomar posse da terra. E diz o texto, capítulo 15 de Josué, que exatamente no versículo 63, que os benjamitas que estavam ali naquele local e o povo que ocupava aquela área, a tribo que ocupava aquela área da terra, os israelitas, eles não conseguiram expulsar os jebuseus dali. E então os jebuseus ficaram morando entre os israelitas até os dias de Davi. Nos dias de Davi, ele conquistou Jerusalém. Você entendeu? Jerusalém se chamava Jebus antes de ser Jerusalém. Jebus quer dizer lugar pisado. Então, os jebuseus pisaram o lugar sagrado e o que seria o centro da história de Israel e espiritualmente o centro da nossa história na figura. Os jebuseus permaneceram ali depois que Israel chegou, por quase 500 anos e Davi os encontra lá. Davi toma então a cidade de Jerusalém. E mesmo Davi tendo ocupado a cidade e tomado ela das mãos dos jebuseus e feito dela a capital e ali o seu trono, ainda permanecia no lugar que seria o coração de Jerusalém. Jerusalém, eu falei que é o coração da história de Israel, centro, mas o coração de Jerusalém, o lugar onde deveria estar o altar, estava ainda pisado por um jebuseu. Olha, eu acho que já deu para a gente entender aí a história. Davi vai até lá, a ordem do sacerdote Gade para ele era sacrificar ali. Por que sacrificar? Porque sem sangue não há remissão de pecado. E o sacrifício deveria ser feito no lugar indicado pelo Senhor, e o lugar era aquele. Aliás, o lugar que já tinha sido indicado 1000 anos antes para Abraão. Davi sobe, o rei vai se aproximando da eira, e o dono da eira desce ao encontro do rei, dizendo: o que me traz a mim o rei? E ele diz: eu vim para sacrificar aqui, neste monte, neste lugar, na sua eira. O Araúna, o jebuseu, disse para o rei: ó rei, aí está o lugar. Aproveita os bois que eu tenho, que puxam o arado, as tralhas do arado, e faz o sacrifício, usa os bois, queima as tralhas e usa esse espaço para o sacrifício ao teu Deus. Eu sempre fico pensando que o adversário tem sempre uma alternativa perigosa. O lugar era do Senhor. O Senhor havia dado aquela terra a Abraão 1000 anos antes. Ali se desenrolaria a história, como nós já falamos. Ali naquele lugar deveria estar o altar. Ali estava o jebuseu que estava pisando o lugar sagrado
oferece para Davi, se Davi toma o lugar e apenas como uma concessão, o lugar continuaria sendo do Jebuseu. E era essa a intenção. Era isso que estava acontecendo. E toda aquela pandemia, toda aquela peste, e se tiver tempo nós vamos falar um pouquinho por que ela entrou, toda aquela peste era para chegar naquele ponto. Era para chegar naquele ponto onde Davi pudesse construir o altar no lugar sagrado, mas para isso ele precisava resgatar da mão do Jebuseu, e ele disse: de maneira nenhuma vou tomar para o meu Deus o que é teu, o que te pertence, mas pelo contrário eu quero comprar e pagar o devido preço. Ele meteu muito ouro e prata naquele negócio. Na hora, comprou a terra a peso de ouro e comprou os bois a peso de prata. E ali ele então sacrificou e cessou a praga. Só um momentinho mais. Aí você está pensando, por que Deus incitou-o, ou por que Deus deixou o diabo incitar Davi a levantar o censo, que foi o motivo da ira de Deus que levou a tudo aquilo? Bom, nós já sabemos que o alvo era aquele negócio ali. Davi comprou de Araúna e aquele lugar sagrado em Jerusalém deixou de ser do adversário. Então vamos voltar um pouquinho lá atrás. Como é que estava Davi mesmo? Eu comecei falando que ele estava muito vitorioso, ele estava até envaidecido com tudo aquilo. Pois é, ele tinha uma brecha aberta no seu coração. E é por ali que o Senhor trabalhou. O Senhor não foi injusto, ele não pode ser, ele é o Senhor Deus, é justo em tudo que faz. Já citei Deuteronômio 32. E ele aproveitou um espaço que não estava bem na vida do Davi para chegar lá num finalmente, onde alguma coisa tinha que acontecer, ainda durante o seu reino e durante os seus dias, porque Davi, o rei Davi, haveria de preparar o lugar onde o seu filho construiria o templo. Aliás, diga-se de passagem, esse lugar lá em Jerusalém, hoje, isso não é menos importante? Não, é bastante importante. Continua sendo ocupado para um outro propósito. Tá bom? Vou parar por aqui. Como é que isso soa para você? Qual é o ponto que o Senhor está querendo alcançar na minha vida? Por onde a peste entra na minha história? E o que o Senhor quer encontrar, resgatar, trabalhar, transformar na minha vida, na nossa vida hoje? Onde está o Jebuseu? Será que o lugar sagrado ainda na minha vida, apesar da cidade de Jerusalém já estar ocupada, apesar de Davi estar andando por ali, reinando ali, tinha um lugar ainda faltando a presença de Deus, o governo de Deus, o domínio de Deus? Tomara que nesses dias a gente tenha a graça e a sensibilidade de descobrir onde o anjo está parado, onde está indicando o lugar que tem que ser resgatado em nossas vidas. Deus abençoe a todos.